A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma vez o programa História e Geografia Bíblica. E nós estamos nos Evangelhos, falando do ministério do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de uma passagem muito importante, muito interessante. As bodas de Caná da Galileia, que está no Evangelho de João, capítulo 2, verso 1, que diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Vou ler o 2 também. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então aqui estava a mãe de Jesus, estava ali Jesus, e estava ali os seus discípulos e os seus apóstolos nessa festa. Estou aqui com o professor Vinícius, a paz do Senhor. Amém, paz do Senhor, paz do Senhor a todos. Pastor Eduardo Rossetti, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Ian, Vinícius, a paz do Senhor a todos. Eu vou passar a palavra para o professor Vinícius, dar início aí às bodas de Caná da Galileia. Primeiro milagre do Senhor Jesus. É importante colocarmos essa marca, porque o texto bíblico vai dizer que Jesus iniciou os seus sinais e os seus discípulos creram nele. Então nós temos aqui a operação do Senhor e o seu objetivo. Os seus discípulos, então, não estavam ainda todos comissionados. Nós temos o episódio anterior, historicamente, anterior a Caná da Galileia. O Senhor Jesus havia chamado homens, André, Pedro, e Filipe e também Bartolomeu, um outro discípulo de João Batista, que há um entendimento que tenha sido o próprio João, evangelista, escritor, né, do Evangelho de João. Então, esse primeiro grupo tinha o seu primeiro contato com o Senhor Jesus. Então, o texto bíblico vai nos informar que Jesus e os seus discípulos haviam sido convidados para umas bodas, né? Então, nós temos muitas informações que serão trazidas ao longo do episódio. Nós podemos até acompanhar aqui no mapa, nós temos as regiões simplificadas, não é? No episódio anterior, quando os dois discípulos de João Batista foram chamados, seguiram, na verdade, a Jesus, eles estavam ali em Betânia da Pérea. É uma outra Betânia, não é? Então, o Senhor Jesus, ele desejou ir a Galileia. Não sabemos exatamente se ele já foi para a Galileia para encontrar com Filipe ou não. Mas, de qualquer forma, a viagem foi feita. E, então, o Senhor Jesus, como dissemos, foi convidado junto com os seus discípulos para umas bodas. A cidade, não é, de infância de Jesus, Nazaré, da Galileia. Portanto, as bodas foram em Caná, uma cidade, não é, um pouco mais... Nós falamos cidade, é bem importante explicar que é bem diferente da concepção, né? Poderíamos falar de aldeias, poderíamos falar, né, desses lugarejos com uma vida muito mais pacata, né, em uma paisagem diferente do que nós sabemos hoje, não é? Então, nesse momento, nós temos um casamento. O casamento, ele é tão valorizado, não é? Vamos dizer assim, no Velho Testamento, na cultura, não é, de Israel, e comumente essa festa de casamento ela poderia ocorrer durante 7 dias. Poderia ser menos, poderia ser mais, mas o mais comum eram 7 dias. Então, nós temos essa expressão do casamento em que Jesus está presente, mas ele ia operar o seu primeiro sinal. Nós vamos citar aqui que na cultura, né, dos hebreus, nós temos a noiva sendo levada pelo seu pai até o noivo.
Então, nós temos aqui uma grande figura. Por quê? O Evangelho de João vai deixar muito expresso a respeito dos sinais que o Senhor Jesus operava. E quando nós falamos de sinais, essa palavra, ela denota um evento que estava acontecendo e um ensinamento que o Senhor Jesus queria trazer ao seu povo. Então, isso para nós retrata com uma grande ênfase o casamento que nós aguardamos, em que Jesus é o noivo e a igreja é a sua noiva. Então, grande é esse mistério. Digo-vos, Jesus e a sua igreja. Então, quando nós lemos esse capítulo 2 do Evangelho de João e as bodas de Caná da Galileia, precisamos entender que grande mistério está sendo revelado aqui. Portanto, o casamento, como dissemos, tem muitas referências no Velho Testamento. Cantares vai falar sobre isso, Isaías vai falar sobre isso. Aliás, Isaías tem um texto, né, que vai nos dizer assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus. Por quê? Porque me vestiu com vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo com o seu turbante sacerdotal, e como uma noiva com as suas joias enfeitada. Então nós temos, né, esse paralelo que precisa ficar aqui para nós. O noivo presente e também a noiva presente. Nós precisamos entender o nosso papel como igreja, enfeitada, com adornos e preparando-se para o casamento que vai acontecer. Aqui era um casamento, era realmente um homem e uma mulher. Mas o que Jesus queria ensinar é que no meio, durante, ao longo da sua história da igreja com Jesus, o vinho nunca pode acabar. E, na verdade, ele estava situando a alegria da festa na figura do vinho. É isso que agora eu vou passar a palavra ao pastor Eduardo, porque que simbolismo é esse sobre a alegria do Espírito que nunca pode faltar? Esse sinal do Senhor Jesus, registrado aqui no Evangelho de João, ele é muito lembrado no nosso meio. Mas eu fiz aqui algumas anotações de detalhes que nos chamam a atenção nas bodas de Caná da Galileia. O primeiro detalhe que eu gostaria de assinalar é que a Bíblia, ele fala que esse foi, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Ora, se nós fizermos uma comparação com os sinais que Moisés realizou no Egito, não é? Então, o primeiro sinal que Moisés realizou foi a transformação da água em sangue, né? Era o julgamento de Deus para o Egito, né? É a preparação do Senhor para a retirada do povo das terras do Egito. O primeiro sinal do Senhor Jesus foi a transformação da água em vinho, né? É a graça. Se no primeiro sinal que Moisés realizou está a morte, né? O segundo sinal que o Senhor Jesus operou ali estava a vida, né? A alegria, a continuidade, a bênção, né? A graça do Senhor. Então aqui já nós percebemos a mudança de sentido que há entre uma passagem e outra, mostrando aqui esta operação gloriosa do Senhor Jesus. Um outro detalhe que eu assinalei aqui é que a palavra sinal é uma palavra característica do Evangelho de João, não é? Uma palavra característica. João, ele não fala, esta foi uma maravilha que o Senhor operou, um milagre que o Senhor... Não, João, ele usa a expressão sinal. E por que ele faz isso? Porque a mensagem
do Evangelho de João é uma mensagem evangelística, é uma mensagem que tem como cunho fundamental atestar a divindade de Jesus. Desde o primeiro verso do Evangelho de João, nós vemos esse objetivo do apóstolo João de demonstrar a divindade do Senhor Jesus. E em algumas passagens ele diz assim: Jesus, pois, operou em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o evangelista João, ele tinha um objetivo muito firme em demonstrar a divindade do Senhor Jesus, o Senhor Jesus como o Filho de Deus, né, como o Messias, como aquele que havia sido destinado para a salvação da humanidade. Um outro detalhe também que me chamou a atenção, veja que há muitos detalhes, não é? É que Jesus diz assim, estava ali a mãe de Jesus e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Quer dizer, Jesus ele foi convidado para as bodas e ele foi. Ele não negou a participação, mostrando que, diferente, por exemplo, de João Batista, Jesus não era um asceta. Jesus ele não se isolava, pelo contrário, ele tinha interesse de estar perto das pessoas, ele gostava de estar perto das pessoas. Às vezes, os discípulos não queriam que as pessoas chegassem perto de Jesus, não é? Mas Jesus, ele amava estar junto das pessoas. Nós falávamos antes, né? Ele ia às festas, o Evangelho de João cita que várias festas, né? Ele descia com a família às festas, justamente toda vez que ele foi em Jerusalém, antes da sua morte, era para ir participar das festas, ia nos grupos, nas caravanas. Nas caravanas, vemos ao longo dos evangelhos o Senhor Jesus convivendo proximamente das pessoas, mostrando a sua índole tratável, amável, né? Ele amava estar com as pessoas. E ele foi naquele casamento junto com os seus discípulos, né? E em cada oportunidade, ele compartilhava ali não apenas o seu amor pelas pessoas, mas também era uma oportunidade de evangelizar, de compartilhar a sua doutrina, de compartilhar o reino, não é? Então, esse é um aspecto interessante que nos chama a atenção, não é? Uma outra coisa que me chamou também a atenção é sobre a palavra servos, não é? Servos, empregados. E disse sua mãe aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. A palavra servo, no original grego, a palavra douloi, né? Douloi, né? Quer dizer, o doulo, vamos dizer assim, o doulo é o servo, né? Mas a expressão do original grego usava aqui é diakonoi, que dá origem à palavra diácono entre nós. Não é a palavra que dá origem a escravo, né? Porque o douloi é a palavra que dá origem ao servo como escravo. Mas a palavra diakonoi é a palavra que dá origem ao diácono, que era um servidor que muitas vezes até recebia o salário para estar ali, não é? Então, é um detalhe que nós podemos até transportar para a nossa vida diária, né? Estava ali o diácono, né, sendo instrumento da ação de Deus, do poder de Deus, naquele milagre, naquele sinal
que o Senhor ali realizava. Eu fiz também uma anotação sobre as vasilhas que ali estavam, as botijas, as talhas que ali estavam. O João, ao longo do seu evangelho, ele registra muitos detalhes da vida judaica, né? Então, quando ele fala para Natanael, eu te vi debaixo da figueira, era hábito em Israel, o israelita, sentar-se debaixo da figueira, né? Ele fala também alguma coisa como lavar as mãos antes das refeições, era também um hábito judaico, né? O lavar as mãos, eles não o faziam com a intenção higiênica, eles faziam com a intenção cerimonial, não é? E um outro hábito judaico era a presença de talhas dentro de casas, da casa. Os judeus, eles armazenavam em talhas as águas que eles usavam para as suas cerimônias de oblação, não é? Que era lavar, não é? as talhas, as mãos, né? E eles usavam talhas de pedra, porque a pedra, na verdade, eles acreditavam que ela preservava a pureza e a frieza da água, não é? Então eles usavam fazer talhas de pedras. Essas talhas eram grandes, né? Elas cabiam em torno de 40 litros, né? Isso. Então, né? 6 talhas de 40 litros dava muito vinho. Exatamente. Então, era bastante água. Então, são pequenos detalhes que nós podemos, assim, ter uma compreensão exata da descrição fidedigna que João, ele dá desses sinais que o Senhor Jesus operou. Só um israelita, só um judeu que conviveu intimamente com o Senhor Jesus, ele pode se lembrar desses detalhes, tendo em vista que esse evangelho ele foi escrito cerca de 80 anos depois, né? No ano 80 a 100 depois de Cristo, não é? Então, só alguém que tinha uma convivência estreita, ele podia se lembrar desses detalhes que estão aqui. Ele se lembrou até da quantidade de talhas que havia no lugar, não é? E grandes, não eram talhas pequenas, né? Eram comuns, não é? Essas talhas, até por ser uma cerimônia, então muitos viajantes, convidados que viriam de longe, poderiam então, digamos assim, se purificar para participar daquela festa. Agora, esses elementos, eles não ficam soltos, não é? Como mencionamos aqui anteriormente, o pastor Rossetti também reforçou isso, a questão dos sinais. Quando nós vemos isso, sinais, nós temos ali um evento, não é? Profético. Então, naquele momento, acabou o vinho, o que poderia ser, aliás, o que seria vergonhoso para aquela recepção que estava sendo feita. Então, um dos elementos mais importantes da comemoração acabou. Então, nós vemos que o Senhor Jesus, ele manda que se enchessem aquelas talhas de água. Então, nós temos 2 elementos importantes, que é a água e o vinho. Então, o ministério do Senhor Jesus foi para pregar a novidade de vida, a liberdade aos cativos e que esses vivessem na alegria do Espírito. Então, de uma forma diferente daquilo que João Batista batizava com água, agora, após mim, vem aquele que batiza com o Espírito. Então, nós temos ali, na figura, não é, do vinho, essa alegria do Espírito Santo que faz parte do novo nascimento da vida daquele que é dirigido agora pelo Espírito Santo. E é algo que jamais pode se acabar. Então, acabou
vem a providência. Nunca pode faltar o vinho do Espírito Santo. Aliás, vamos lembrar aquilo que o próprio apóstolo, né, Paulo, vai dizer que não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Está acabando o Espírito Santo na nossa vida? Está acabando a alegria de servir ao Senhor? É a hora que nós precisamos dar lugar para que Jesus opere o seu milagre. Amém. Tem um detalhe que eu queria ressaltar aqui. Primeiro a questão das talhas, né? Chegava a ter talhas de 80 litros, de 120 litros, né? Eram talhas de pedras. A média era 80 litros, né? Eu falei ali ainda há pouco 40, mas tinha talhas de 120 litros, de 40, de 80. De 80 era da média. Tem um detalhe aqui, a gente ouve falar muito sobre o vinho novo é melhor, foi colocado o melhor vinho por último. Isso é um erro didático, porque a palavra diz assim, ó, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, olha só, as festas comuns botavam um vinho bom e depois o inferior, mas aquela festa ali, ela manteve o bom vinho do começo ao fim, ela não botou o inferior, então não é que aquele vinho ali ficou melhor, né? Ele guardou o bom vinho, é o que está registrado aqui na palavra. Isso mostra o seguinte, porque tem a simbologia ali do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo, mostra que o Espírito Santo, né, a operação do Senhor lá em Pentecostes, é a mesma que nós vivemos hoje. Ele é o bom vinho, no sentido da alegria, a alegria do Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo. Então ela não foi inferior lá e melhor agora, ou foi melhor naquele período, inferior agora, porque às vezes eu penso assim, no passado, tem até hinos, né, como era a primeira igreja, né, vamos voltar lá, tudo bem, os primeiros irmãos, nós falamos aqui no episódio passado, né, foram servos, mártires, mas o bom vinho, a presença do Espírito Santo, ela é igual para nós hoje. O Senhor tem derramado do seu Espírito Santo. Em questão de abundância, podemos dizer até que é bem maior agora. Mas em questão de qualidade, ele é o bom vinho, né? É o milagre do Senhor, a bênção do Senhor, o sinal do Senhor, ele mantém o bom vinho, mantém a presença do Senhor, do Espírito Santo, como ele é. Né? Outro detalhe que eu queria mostrar aqui era justamente isso, né? Quando o Senhor operou o milagre, o Senhor disse assim, leve ao mestre-sala para ele provar se realmente houve o milagre, né? Se a água realmente foi transformada. Chamou um especialista, né? Vinho, chamou um especialista para provar. Aqui nós podemos ver duas coisas, né? O Senhor não opera o milagre ou um sinal apenas por... Ele quer que as pessoas participem do testemunham aquilo ali, né? Que as pessoas provem, venham e vê, né? Prove, Natália, era água, agora prova, vê se não tem vinho, se não tem milagre. Às vezes as pessoas questionam, né? Esse povo lê a Bíblia e fala isso, prova, vem provar o vinho, vai lá, pede ao mestre-sala para provar, né? Vem provar o vinho. E aquele outro detalhe que tem nisso é que quando se vem o mestre-sala como uma figura do Espírito Santo, né? Muitas vezes a gente não quer levar a isso, mas aqui o Senhor usa essas simbologias, né? De um mestre-sala, mostrando assim no sentido que às vezes a pessoa diz assim, eu tenho a bênção, eu sou espiritual, mas não adianta a pessoa mentir. O Espírito Santo vai provar se realmente houve o milagre naquela talha, né? Então leva a mestre-sala e ele vai provar, como disse aqui, ele é especialista, ele vai provar se realmente houve o milagre. Então, não é uma coisa de boca para fora, não é uma coisa, não. Prova,
para ver, nós somos provados pelo Espírito Santo se houve um milagre dentro da talha, né? A talha ali, os 6 talhas, representa, né, a vida do homem, né? Representa aquele que tem a sua bênção, mas se realmente houve milagre, então a vida da pessoa não é uma vida enganosa, que a pessoa vai enganar, né, achando, não, o mestre Sala, ele vai provar, o Espírito Santo, ele vai provar, houve um milagre nessa vida, houve um milagre, era água, agora é vinho e é o bom vinho, é o bom vinho. Um detalhe também que me chamou bastante atenção foi a indicação de Maria, não é? A essa altura, embora fosse ainda bem no início do ministério do Senhor Jesus, Maria, ela sabia que Jesus tinha uma solução, não é? Ela não sabia qual solução seria, né? Porque ela disse, olha, fazei tudo o quanto ele vos disser, fazei tudo o quanto ele vos disser. Quer dizer, as experiências que Maria havia vivido até aquele momento já lhe dava a convicção de que o Senhor Jesus, ele tinha em si mesmo a bênção do Pai, né? E ela, quando participa, e alguns estudiosos da Bíblia, como Maria, ela tem ali uma participação ativa, alguns até conjecturam que esse casamento fosse de alguns parentes da família de Maria, porque Maria, ela tem uma participação de chamar os empregados, de tomar lugar ali, né? Se ela não tivesse uma intimidade, se ela fosse uma simples convidada, talvez ela não tivesse essa participação ativa como teve naquela festa, mas ela sabia ela tinha em si mesma a convicção da divindade que havia em Jesus. Por isto que ela, e o que o Senhor disse para ela é o seguinte, olha, ainda não é chegada a minha hora. A partir deste momento, o Senhor Jesus, ele já começava a entrar no cronograma do Pai, né? O cronograma divino que o Pai havia estabelecido para ele. A partir deste momento, quando ele fala a hora, é porque ele já sabia que ele começava a trilhar o cronograma estabelecido para a sua missão na Terra. É interessante a gente observar esses detalhes. É muito interessante porque Jesus não tinha operado nenhum milagre ainda, né? Sim. Diz aqui que ele principiou com esse. Então Maria, mesmo não vendo nenhum milagre, nenhuma operação do Senhor ainda se manifestar, e até porque o Senhor disse ainda não chegou a minha hora, ainda ele não tinha se manifestado como Deus, como Senhor, mas ela já sabia. Já né? sabia. E aqui nós entendemos por que nos evangelhos é dito que ela guardava todas essas coisas no coração. Exatamente. Tudo aquilo que havia acontecido, os sinais, né, a presença dos anjos, os magos, né, e tudo aquilo que havia acontecido, ela guardava no seu coração, e ela, a partir desse momento, já se percebe que ela tem a convicção de que o Senhor Jesus, ele tinha uma solução inusitada, algo que ela não sabia o que era, mas que ele iria fazer para resolver aquele problema. E essa expressão ela usou, se não me engano, foi quando ele tinha 12 anos e estava pregando aos doutores lá no templo, né? Isso. E ela guardou no coração aquilo ali, o testemunho ali. Mas, amém. Professor Vinícius, alguma consideração? Então, vamos depois nos deter em muitos desses eventos, porque o Evangelho de João, ele tem expressões muito importantes, porque eles vão marcar, né, 7 milagres específicos até a ressurreição de Jesus, e nós vamos entender o contexto desses 7 milagres. Então, esse aqui é o primeiro, né? Vamos dizer, a igreja está estabelecida, o Espírito Santo não pode faltar. O que começou a obra é o que termina, né? E nós vemos isso registrado por
Paulo na carta aos Filipenses, e é dessa forma. O Espírito Santo é quem inicia e quem finaliza a obra até nos encontrarmos com Jesus nos ares. Amém. Vamos ficando por aqui então. Pastor Eduardo, Pai Senhor. A paz do Senhor, pastor Ian, Vinícius, a todos que nos acompanham. Professor Vinícius, a paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos.